Fala, povo de Deus, que Jesus te abençoe. Chegamos a 1 Coríntios capítulo 11 e temos aqui um capítulo que tem dois temas fundamentais que o apóstolo Paulo trabalha. O primeiro deles diz respeito à relação do homem com a mulher, dentro, obviamente, de um ambiente de casamento. Paulo usa uma afirmação logo no início que para alguns é motivo de debate, mas não deveria ser. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. E para alguns, Paulo está rebaixando a mulher e a menosprezando, mas é evidente que não é o fato. Paulo estabelece e reafirma aqui um princípio que percorre a Escritura desde o início, que há uma ordem criacional. Primeiro foi criado o homem, depois a mulher. Sendo assim, Paulo entende, e ele ecoa isso em outros textos, e isso ao longo da Escritura é afirmado, que sim, o homem é o cabeça da sua esposa. Mas veja bem, quando Paulo trata do assunto, e no decorrer do capítulo notamos isso, Paulo insiste numa interdependência entre as partes, homem e mulher. Paulo insiste numa postura, numa relação em que cada um sabe que necessita do outro. Em que o homem sabe que necessita da esposa, que a esposa sabe que necessita do marido. Em que os dois juntos caminham na verdade de Deus, caminham dentro da vontade de Deus. Paulo não procura rebaixar ninguém ou exaltar alguém além da conta. Paulo procura ser fiel às Sagradas Escrituras. Um autor comenta algo muito interessante, e eu compartilho isso com você, porque ele diz assim: Paulo salienta esta interdependência entre marido e esposa, mostrando que no Senhor ambos se complementam maravilhosamente. Ainda que o marido seja o cabeça de sua esposa, ele depende dela para inúmeras coisas. E por sua vez, a esposa precisa do marido tanto quanto ele precisa dela. Paulo não diminui em nada a força da ordem criacional de Deus. Ele acrescenta uma segunda afirmativa dizendo que todas as coisas são vindas de Deus. Ele quer dizer que o marido não tem vantagem sobre a esposa por Adão ter sido criado antes de Eva. Na verdade, no Senhor, as duas partes mostram dependência recíproca e complementar, pois todas estas coisas foram projetadas pelo próprio Deus. O homem e a mulher, tudo que tem a ver com o nascimento, os relacionamentos e a vida conjugal, tudo isto vem de Deus. Paulo, em seguida, fala de algumas questões que são muito pertinentes ao contexto em que a carta é escrita, em que a igreja estava inserida no contexto da cidade de Corinto. Paulo fala sobre a questão da mulher cobrir o cabelo para as orações e para estar na comunidade da fé. E se ela não for cobrir, é melhor que raspe o cabelo. Paulo fala isso dentro de um contexto em que o cabelo era colocado como algo de enorme valor. Enorme valor. E mais que isso, era comum que as prostitutas daquele contexto mantivessem seus cabelos curtos ou mesmo raspados, o que já demonstrava para elas vergonha. E Paulo diz, olha, se a mulher não quer, dentro do contexto de 1 Coríntios, se a mulher não quer desonrar seu marido, que cubra o cabelo. Que cubra o cabelo. É algo muito contextual, que talvez hoje poderia ser aplicado de diversas outras maneiras, mas não detalharei isso aqui. Mas que tem o seu lugar como princípio, não como lei, não como regra. A lei, o princípio fundamental aqui, o princípio enquanto regra, enquanto mandamento, diz respeito à interdependência do casal. É esse o ponto de Paulo. A seguir, o apóstolo trata da ceia do Senhor. Do versículo 17 até o final do capítulo, no versículo 34, Paulo fala sobre a celebração da ceia do Senhor. Naquele contexto, era uma celebração de uma grande festa. Era uma celebração de uma grande refeição, não apenas de compartilhar um pouquinho de vinho ou suco e um pedacinho de pão. Era mais que isso. Era realmente uma refeição comunitária, um espaço para que a membresia da igreja comungasse junto, desfrutasse da vida junto. Um momento em que
Ricos e pobres estariam nivelados, estariam igualados aqui. E Paulo começa combatendo justamente isso. Porque ele diz, olha, eu estou ciente de que existem divisões entre vocês. Eu estou ciente de que existem esses rachas no meio de vocês. Porque quando vocês se reúnem para comer, verso 21, cada um toma antecipadamente sua própria ceia. Então tem gente com fome e tem gente embriagando. Paulo está dizendo o seguinte, e aqui ele não está falando, obviamente, do momento, digamos, espiritual que a gente está acostumado. Ele está falando dessa grande refeição. Ele diz, olha, cada um está indo e chegam os primeiros e vão comendo desesperadamente, vão bebendo desesperadamente, se embriagam até. Os que chegam depois não têm o que comer. Isso está errado, isso não está provando a união de vocês. Pelo contrário, está indo num caminho diverso do que era esperado. Então o apóstolo passa a instruir, e aí sim, mais especificamente, sobre a celebração da ceia do Senhor, enquanto um sacramento da igreja, enquanto uma ordenança dada por Jesus para que a igreja faça isso até que ele venha. E Paulo estabelece os critérios que nós conhecemos bem. As instruções dadas por Jesus, o pão é o corpo, o cálice é o sangue, e como isso deve ser celebrado, ou seja, quem deve participar. E Paulo faz um alerta. É necessário que o homem se examine, faça esse autoexame, faça essa análise interior, faça essa análise introspectiva do seu coração e participe. Ao mesmo tempo, quem come e bebe indignamente, diz o apóstolo Paulo, come e bebe juízo para si. O que seria o comer e beber indignamente? Basicamente seria comer e beber sem ter a plena consciência e a plena convicção do que tudo aquilo significa, do que tudo aquilo simboliza e de quem deve estar de fato envolvido naquilo. A ceia é uma celebração da comunhão da igreja com o Senhor, do povo de Deus uns com os outros, mas acima de tudo com o Deus deste povo. É necessário, portanto, estar em plena comunhão, como afirmamos tantas vezes, com a igreja local, com a própria igreja local, para que vivamos juntos essa comunhão da igreja com Cristo Jesus, com o Senhor da igreja. Comer e beber indignamente é comer e beber sem o entendimento correto do que tudo aquilo significa e simboliza, do que tudo aquilo importa e de como tudo aquilo importa para a caminhada de fé. Devemos participar da ceia do Senhor com regularidade, com frequência. Devemos sim compartilhar o pão e o cálice, mas devemos fazê-lo conscientes de que estamos ali celebrando a morte de Cristo Jesus pelos nossos pecados, até que ele venha, celebrando o fato de que o Cristo que se deu por nós venceu a morte e prometeu retornar. Celebramos isso com esperança, celebramos isto olhando para o futuro, celebramos isto firmados na fé que nos foi dada, firmados na fé que nos foi garantida pelo próprio Senhor.